O DNA já se duplicou, o RNA mensageiro já foi formado lá na transcrição, já sofreu processamento para ficar maduro. O que falta agora? Formar a proteína, que é o processo de tradução que vamos estudar a partir de agora. Pessoal, as características dos seres vivos, tudo que nós manifestamos, tudo que funciona no corpo de um ser vivo, ocorre por meio de proteínas. E as proteínas são formadas dentro da célula a partir da informação genética contida lá nos genes. Genes, vocês lembram que são pedaços da molécula de DNA. Bom, cada proteína é formada por uma sequência específica de aminoácidos. E quem que leva essa informação da sequência específica de aminoácido é o RNA mensageiro maduro. São 20 tipos diferentes de aminoácidos. E a ordem desses aminoácidos e a quantidade deles é que vai determinar qual tipo de proteína que vai ser formada. Os aminoácidos eles são codificados por trincas de bases nitrogenadas e cada trinca forma um códon. Antes de mostrar para vocês a tradução, vocês têm que entender o código genético, que é o que eu vou mostrar agora no próximo slide. O código genético ele é universal. Isso significa que nós possuímos o mesmo código genético, só que os genes são diferentes. Então, as proteínas também são diferentes, ou seja, as características são diferentes. O código genético é a correspondência entre os códons e os aminoácidos. E como que interpreta esse código genético? Bom, eu falei para vocês que cada trinca de base nitrogenada forma um códon. Esse códon aqui, por exemplo, o UU, essa trinca de bases nitrogenadas, vai corresponder ao aminoácido fenilalanina. Essa outra trinca aqui, CUU, vai formar o aminoácido leucina. A UC forma a isoleucina. E por aí vai, são 20 tipos diferentes de aminoácidos. Tá, e o que significa isso de primeira base, segunda base, terceira base, aqui do outro lado? Se uma questão pedir para vocês, por exemplo, identificar o aminoácido correspondente ao códon CAU. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na tabela, pegar esse códon CAU, a primeira base dele é o C, a primeira letrinha desse códon, né, dessa trinca, é o C. Daí, vocês vêm aqui na primeira base. A segunda base é o A. Então, vocês vêm aqui em cima, procurar o A na segunda base. Vai estar por aqui, né? Primeira e segunda base. A terceira base, desse exemplo que eu falei, é o U. Então, vocês vão achar o U aqui na terceira base e vão achar o aminoácido correspondente ao códon CAU. Qual que é o aminoácido? A histidina. Entenderam? E o código genético, além de ser universal, ele é dito degenerado. Por quê? Porque o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Vocês viram aqui, por exemplo, que o UU vai formar a fenilalanina, mas o UC também forma a fenilalanina. Olha a leucina, esse aminoácido aqui é codificado por 6 trincas diferentes. São 64 códons, que é um número muito maior do que a quantidade de aminoácidos. São 20 aminoácidos para 64 códons. Então, por isso que o código genético é chamado degenerado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no código genético é esse códon AUG, que vai formar o aminoácido metionina. Esse códon é o códon de iniciação. É ele que vai indicar o início de uma proteína. Vocês vão ver lá na tradução que o primeiro aminoácido das proteínas é sempre a metionina. E tem também os códons que indicam o final da proteína. São os códons chamados stop ou códons de terminação. E são esses aqui que estão em vermelho. O AA, o AG ou o GA são os códons stop. Agora sim vocês estão prontos para estudar a tradução, que é a síntese proteica. Esse processo acontece no citoplasma com a participação dos 3 tipos de RNA, o RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. E a tradução, ela acontece em 3 etapas. A primeira é a etapa de iniciação, daí vem a etapa de alongamento e, por último, de terminação. Na fase de iniciação, a porção menor do ribossomo vai se associar ao RNA transportador da metionina. E juntos eles vão percorrer a molécula de RNA mensageiro até encontrarem o códon de iniciação,
que é aquele códon AUG. Quando eles encontram esse AUG, a subunidade maior do ribossomo vai se unir à subunidade menor. E como que acontece essa ligação aqui entre o RNA transportador e o ribossomo? O RNA transportador, lá na região de cima, ele vai estar carregando um aminoácido, que nesse caso aqui é a metionina. E na região de baixo, ele vai ter o anticódon. É esse anticódon que vai se ligar ao códon do ribossomo. Claro que isso é específico. Se o códon é AUG, o RNA transportador tem que ter o anticódon UAC. No ribossomo, tem dois sítios principais de entrada do RNA transportador. O sítio A, que é por onde entram os aminoácidos, e o sítio P, que é onde fica lá o polipeptídeo em formação, a proteína que está se formando. O RNA transportador da metionina vai ficar associada ao sítio P do ribossomo. Então, a metionina ela é o primeiro aminoácido da proteína que vai se formar. Na fase de alongamento, um segundo RNA transportador vai se encaixar aqui ao sítio A do ribossomo. Esse RNA transportador está carregando um aminoácido que corresponde ao códon seguinte aqui do RNA mensageiro. Então, esse aminoácido vai parear aqui no códon 2. E aí, esses dois aminoácidos vão fazer uma ligação peptídica, que é a ligação que une os aminoácidos. Então, essa ligação peptídica vai se estabelecer entre esses dois aminoácidos e o RNA transportador lá da metionina vai ser liberado. Daí, o ribossomo ele vai se deslocar lá na fita de RNA mensageiro e os dois aminoácidos unidos vão passar para o sítio P, deixando o sítio A vazio. E esses eventos eles vão se repetindo. Depois vai chegar um outro RNA transportador, trazendo um terceiro aminoácido. Ele vai entrar no sítio A, vai ter a ligação peptídica entre o segundo e o terceiro aminoácidos. Aí o RNA transportador do segundo vai ser liberado, o ribossomo vai se deslocar até o próximo códon e essa cadeia, formada lá por 3 aminoácidos, vai passar para o sítio P. Essa sequência vai se repetindo e o polipeptídeo vai sendo formado. O ribossomo ele vai deslizando lá na fita de RNA mensageiro e vai chegando mais RNA transportador. À medida que chega mais RNA transportador e faz a ligação peptídica lá entre os aminoácidos, o que está sem aminoácido vai sendo liberado. Daí, galera, esse processo vai continuar até que o ribossomo ache o código de finalização, um daqueles 3 códons que eu mostrei para vocês lá na tabelinha do código genético, o AA, o AG ou o GA. Então, quando o ribossomo acha um desses 3 códons stop, significa que a proteína já está pronta. E aqui, na fase de terminação, o que vai acontecer? O sítio A ele vai ser ocupado por proteínas que se ligam a esse códon de terminação, lá do RNA mensageiro. E isso vai parar a síntese, vai cessar a produção da proteína. Daí ela vai ser liberada, a proteína vai ser liberada lá do ribossomo e as subunidades do ribossomo, a subunidade maior e a subunidade menor, vão se desgrudar. E aí o RNA mensageiro vai ficar livre também no citoplasma. Então é isso, segundo ano, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima videoaula.